Oi, gente, mais um vídeo aqui pra vocês, né? E hoje eu vim falar sobre mim, né? Assim, a pessoa que eu era, né? Antes da prática do autoconhecimento, né? Eu era uma pessoa muito, assim, pessimista, né, gente? Eu era uma pessoa super pessimista. Tudo assim, eu ia fazer alguma coisa, eu nem chegava a fazer, eu já ficava na minha cabeça, aí não vai dar certo. Ah, isso não é pra mim. Aí eu não vou conseguir. Aí, sabe, eu era esse tipo de pessoa. Gente, eu me achava inútil pra tudo. Vamos dizer assim, sabe? As coisas nunca davam certo. Empregos também era assim. Quando arrumava um emprego assim que era ganhava um pouco melhor, né? Salário melhor e tinha um emprego, salário menor, tudo, eu sempre me via naquele menor, que era mais baixo. Ai, mas aquilo eu não vou conseguir. Ai, não vou fazer, gente. Aí acabava ficando muito insegura e acaba sempre escolhendo o outro, né? Inferior, ganhava menos e continuava frustrada, gente. Eu só vivia frustrada porque eu não conquistava as coisas que eu queria, mas acontece que aí eu ficava dizendo, ai, eu não tenho sorte, todo mundo tem sorte, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, e eu não tenho sorte para nada. Mas eu não entendia que a sorte era eu mesmo, entendeu? Porque eu antes de começar, eu já ditava na minha cabeça, na minha mente, que eu não ia conseguir, que aquilo não era para mim, que eu não era capaz, que todo mundo tinha sorte e eu não tinha. E eu sempre escolhia as piores coisas para mim. Isso valia para empregos, para relacionamentos, para amizade. Quantas vezes eu tentei me encaixar em amizade, gente? Que eu tinha aquelas turminhas, legais, aqueles amigos legais, eu tentava me encaixar. Eu falava, ai, mas não é pra mim. Ai, eu não sou descolada que nem. Ai, eu tenho que pegar. E eu era, nessa época, eu era uma pessoa super tímida, né? Eu tinha uma timidez que, olha, era demais. E aí eu tinha muita dificuldade de ter amigos, porque eu tinha vergonha de me aproximar das pessoas. E tinha aquelas turmas, sabe, descolada, legal, que eu queria me aproximar. Eu falava, mas não é pra mim. Ai, aquele povo é mais bonito que eu. Ai, eles são mais descolados. Ai, tem um corpo mais legal, sabe? Desculpa, gente. Então eu sempre achava isso, eu sempre me achava uma das piores pessoas, eu achava a pior pessoa, eu achava que eu não sabia falar direito, eu achava que eu não sabia me enturmar, sabe, direito, que eu não era descolada, que isso e aquilo. E por conta disso eu sofri muito, gente. Muito, muito, muito. Em relacionamentos era a mesma coisa. Se eu tivesse interessado em uma pessoa mais legal, alguma coisa assim, e a pessoa, por exemplo, fosse um pouco mais bonita, ou andasse numa turma com gente, sabe, muito descolada, eu já não achava que não servia para mim, já não me aproximava. Então eu deixava, eu de vez de escolher, eu deixava que as pessoas me escolhessem. E como eu tinha uma mente muito pessimista, gente, eu pensava tudo negativo. Ah, então eu tive alguns relacionamentos que foram, olha, assim, dos piores, né? Alguns assim, os dois, né? Eu tive os dois relacionamentos. Eu tive um relacionamento que eu sofri muito, foi um relacionamento muito abusivo. Eu sofri muito, me deixou traumas até hoje, né? Até hoje eu tenho traumas isso daí porque afetaram meus filhos e vivi outros também porque eu trazia aquilo pra mim. Eu achava que eu era merecedora disso. Eu não me conhecia, então pra mim era assim. Ai, eu falava, ai, eu não sou bonita. Então, o que me escolheu eu já tô no lucro, sabe? Assim, gente. Então eu escolhi as piores pessoas. Às vezes pessoas até pior do que me humilhava e eu acreditava. Eu era muito segura, eu era insegura com o meu corpo, porque eu vivia relacionamento que me humilhava. Humilhava meu corpo, humilhava minha aparência e eu acreditava, entendeu? Eu sofri muito. Hoje em dia eu não sou mais assim. Já há um tempo que eu já não me importo mesmo com a opinião alheia. E depois que eu pratiquei o autoconhecimento, melhor ainda. Aí é que eu não me importo mesmo, gente. Eu me libertei de vez disso. Eu posso estar acima do peso, eu posso estar abaixo do peso, eu posso estar feia, descabelada. Eu tô me sentindo bem. Se alguém tá olhando, às vezes eu saio, vou ali, aí eu tô com a roupa assim, né?
Por exemplo, às vezes eu tô limpando assim a casa, fazendo uma faxininha, tô com uma roupa mais simples, eu falo, ai, lembrei, tem que pegar alguma coisa ali no mercadinho, eu vou, minha mãe fala, ai, você vai assim, eu falo, eu vou assim, eu vou assim. Pô, mas eu não tô nem aí, eu vou desse jeito. Quem quiser olhar, olhe, eles estão falando sobre ele, não sobre mim. Entendeu? Você olhar, comentar o que os outros vestem, como que os outros tá, como que tá o cabelo, tá falando mais sobre você do que sobre a pessoa. Então, hoje em dia, eu já não me importo, entendeu? É desse nível. Mas antes, gente, eu me importava. Eu sofri muito com isso. Muito mesmo. Assim, de chorar muito, de ficar depressiva. Tristeza, né? Ter tristeza, porque a minha depressão veio depois, né? Devido a muitas coisas que veio. Mas eu ficava triste. Eu me achava sozinha, me achava muito sozinha. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 16 anos. E na época que eu fui mãe, era assim, não tinha tantas jovens, tantas adolescentes que eram mãe nessa época. Então, praticamente assim, as pessoas da minha idade, as turmas, só eu que tinha filha, elas não tinham. Então, imagina, tinha um preconceito muito grande. Tinha um preconceito muito grande delas fazer amizade comigo, porque eu tinha filha, entendeu? De rir, ai não, não, não chama, ai não vamos, vai com criança do lado, ter vergonha. Era um preconceito enorme, não é que nem hoje em dia as meninas de 14, 13, 16 tá tendo filho aí, ó, ela tá tudo na internet, faz vídeo, mostra a rotina, ganha dinheiro, viraliza, é assim. Na minha época não era. Então tinha preconceito dos meninos, os meninos não se aproximavam, porque porque era jovem, era mãe, a própria família já falava, né? Ai, não fica perto, sei o quê, sabe? Não queria que tivesse relacionamento. E aí, depois eu também pra amizade, né? E era muito complicado, porque como eu fui mãe muito jovem, e o pai da minha filha, eu morei com ele, mas eu sofri muita agressão física e psicológica. Então acabei, né, separando. Teve muitos momentos terríveis, traições, que eu descobri tudo e acabei separando. Então virei uma mãe solo e jovem, né? Aos 17 anos, fui mais 16, aos 17 eu já fiquei mãe solo, né? Então foi muito difícil, muito complicado pra mim. E eu sofri muito e eu tentava me encaixar, assim, em turmas, em amizade, e eu já tinha autoestima muito baixa, eu era muito tímida, então eu tive, assim, uma adolescência muito ruim, foi ruim, foi bem complicada pra mim, entendeu? Não acho legal. Eu queria ser, por exemplo, eu queria hoje em dia, naquela época, quando eu tive minha filha na adolescência, eu queria poder ter a cabeça e o pensamento que eu tenho hoje em dia. Eu acho que eu teria vivido, aproveitado mais. Mas, enfim, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Graças a Deus, hoje em dia eu já não sou mais essa pessoa, né? Eu não tenho mais problema com amizade, com relacionamento, porque hoje em dia eu já sei viver na solitude, na solidão. Hoje em dia eu sou casada, mas mesmo assim, dependendo de eu ser ou não, eu não preciso de alguém para me preencher. Eu não preciso me encaixar em turmas, sabe? Eu não preciso de amigos. Hoje em dia eu já filtro amigos, entendeu? Dependendo da amizade, é melhor você nem ter, ser sozinho. Eu prefiro fazer minhas coisas só. Eu gosto de sair só, gosto de fazer minhas coisas só. Mas tudo isso foi depois da prática do autoconhecimento, entendeu? Muitas coisas antes de eu conhecer o autoconhecimento eu já fui mudando, porque a maturidade, né, gente, também traz isso. A vida, as coisas que você vive, a maturidade acaba trazendo isso daí pra gente. E depois da. Desculpa. E depois da prática do autoconhecimento, aí é melhor ainda, né? Aí que melhorou, é que eu não me importo, eu sou uma pessoa muito bem resolvida em tudo, em tudo. Não tenho mais essa autoestima baixa, a minha autoestima é bem elevada, eu não tenho mais negócio de solidão, nem com relacionamento, nem com amizades, nem com parente, gente. Tem parentes que é tóxico, um parente tóxico. E eu me encaixava ali para poder dizer, ai, tem família, sabe aquele negócio de ter família? Não, me afasto, é tóxico, vai pro seu lado, pode ter o mesmo sangue correndo na veia, mas eu não quero esse tipo de gente perto de mim. Você no seu canto e eu no meu, cada um no seu cada um. Não quero aproximação. Hoje em dia eu sei lidar muito bem com a minha solitude, entendeu? E é isso que eu quero falar para vocês, porque às vezes
Eu sei que tem muita gente que vive isso, né? A gente quer se encaixar em grupos, no meio de pessoas, quer se encaixar com outro. Quantas mulheres acham que para ser feliz precisa ter um relacionamento? Entendeu? Precisa ter alguém? Não. Um relacionamento é um complemento. Para você, você já tem que ser feliz, você já tem que ir para ele feliz. A mesma coisa é a amizade. Sabe por quê? Porque se não tiver nas tuas regras, no que você merece, ou no que você quer para você, pronto, você já deixa aí. Já libera e segue a sua vida. A gente não pode mudar para se encaixar no mundo de ninguém. A gente tem que mudar para o nosso bem. É que nem eu precisei mudar para o meu bem. Então eu pratiquei o autoconhecimento e precisei mudar uma coisa que fez bem para minha vida, só teve melhoras para mim, para mais ninguém. Porque se fosse para o outro eu não faria. Tudo que você muda para se encaixar com o outro, na vida do outro, você não vai ser feliz. Entendeu? Felicidade é aquilo que a gente muda pra gente, pro nosso bem. Então, hoje em dia, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu não preciso me encaixar em grupos, eu não preciso me encaixar em relacionamento. Hoje em dia, que o relacionamento que eu tô hoje em dia fui eu que escolhi. Eu não preciso ser escolhida. Eu não me acho a pior das piores. Eu acho que todo ser humano é único, entendeu? Não importa se você é branco, preto, gordo, magro, lindo, feio. Todo mundo tem a sua beleza. O ser humano é único. Entendeu? Tô com meu marido, aí se amanhã depois a gente não der certo e ele seguir, que ele siga feliz, arruma outra pessoa. Ele vai arrumar, pode ser feliz com outra pessoa, mas a outra pessoa jamais vai ser que nem eu jamais vou ser que nem ela, porque a gente é único, entendeu? Vai sempre ter alguma coisa de mim que vai ser marcante para ele, sempre vai ter uma coisa dela e é assim que segue, porque nessa vida ninguém é de ninguém, eu acredito nisso. Eu acho que a gente não deve sofrer tanto para se encaixar no mundo do outro. Eu sofri muito para me encaixar nisso, por isso que eu digo que eu queria naquela época ter esse entendimento que eu tenho hoje, queria ter conhecido o autoconhecimento, que eu acho que eu tinha poupado meu sofrimento, porque realmente, gente, isso acontece. Tem gente que vai falar, ai, mas que besteira, isso não é besteira não, isso acontece. De grupinhos de trabalho, de empregos, de rodas de amigos, de amizade, de relacionamento, de família. Quantas pessoas às vezes sofrem para tentar se encaixar naquele mundo, sabe? Que nem tem tanta gente que sofre, por exemplo, na família tem famílias religiosas, né? Aquelas pessoas bem religiosas e às vezes você não é, e você sofre esse preconceito e você sofre porque você não segue o mesmo, as pessoas não respeitam tua escolha, teu raciocínio, o jeito que você vive, você sofre, porque você nem consegue se encaixar e eles não te respeitam, entendeu? E quando você pratica o autoconhecimento, você não tá nem aí, pode ser da tua família, pode ser parente, você taca né, o F e vai viver, você não se importa. E tem gente que tem, sabe, essa angústia de, ai, mas eu sofro com a minha família. Tem pessoas que têm, como se fala, sexualidade, né? Que sofre com a sexualidade, que está se descobrindo, mas às vezes tem medo da família saber, porque a família não aceita. Cara, quando você é real, quando você pratica o autoconhecimento, você não se importa com isso, você só segue, só procura teu caminho. Ó, não quer, não respeita, eu vou procurar meu caminho, vou seguir o quê? Nem que eu tenha que sair de casa, um emprego, um canto, vou viver e dane-se, importante é eu estar feliz, estar bem, eu não estou fazendo mal para ninguém. E é assim que funciona, entendeu, gente, o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma prática que você faz, eu acredito, pelo resto da tua vida. Você está sempre se autoconhecendo, mas é uma prática que vale tanto a pena, cada coisa que você vai aprendendo, que você vai se conhecendo, vale tanto a pena, gente. Você vive como você se sente feliz. Você não tá fazendo mal para ninguém. Você tá se desprendendo de crenças limitantes, de coisas tão, às vezes, simples que você sofre, entendeu? Você só tá vivendo sem se importar com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Mas você não tá fazendo mal para ninguém.
Tá vivendo a sua vida com a sua alma leve e feliz. Então, qual mal você tá fazendo pra alguém? Você não tem mal pra ninguém. Se a pessoa tá achando ruim, problema dela. Entendeu? Então, vale muito a pena, gente. Eu acho assim que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Se antes eu conhecesse o autoconhecimento, em vez de eu ter ido buscar tantas religiões que nem eu fui, porque eu fui em todas, gente. Todas as religiões que vocês imaginar, eu fui atrás. Teve uma época da minha vida que eu fiquei tão desesperada, principalmente nessa época que eu vivi um relacionamento abusivo, que eu não via, sabe, uma luz no fim do túnel. Essa época também foi muito desafiadora na minha vida. Eu busquei tanto por tantas religiões e todas vazias. Eu saía de lá mais angustiada do que quando eu entrava. Eu não estou falando mal de religiões porque cada um escolhe aquilo que quer, né? E eu respeito muito isso. Mas eu só estou dizendo para vocês a minha experiência, né? Dentro do que eu vivi. E eu saía muito mais angustiada de lá quando eu saía do que quando eu entrei. E é todas que vocês imaginaram, entendeu? E a prática do autoconhecimento, gente, em quase um ano que eu tô fazendo, já foi assim libertador. Eu acho que logo quando eu conheci, que eu comecei a praticar o autoconhecimento, já valeu a pena. Primeiro dia eu acho que eu fiz, no segundo dia já, cara, já valeu a pena. Pra vocês terem ideia, eu fiz no dia, parece que no dia que eu fiz, quando eu dormi, que eu acordei no outro dia, até os sonhos que eu tive foi mais leve. Sabe, gente? Vale muita coisa. É uma coisa simples, uma coisa que você não tá fazendo mal para ninguém, que só vai te fazer bem, vai te ajudar. Então vale a pena a gente praticar. É muito bom, né? O autoconhecimento é muito importante e eu indico, né, hoje para as pessoas, se alguém chegar em mim, conversar, eu tô passando por isso, por aquilo, olha, se eu tiver que ajudar, eu indico o autoconhecimento, porque eu sei que ele vai ajudar em várias áreas da tua vida, ou em todas. Ele vai te ajudar na área financeira, na área amorosa, na área religiosa e várias áreas da tua vida. O autoconhecimento vai tocar ali, sabe, no ponto. Ele vai te ajudar. Entendeu? Vale muito a pena. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Assim, a minha experiência, dentro da minha experiência, do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu tô vivendo, a pessoa que eu era antes e que eu sou agora, isso que eu tenho para dizer para vocês. Pratique o autoconhecimento. Eu vou procurar trazer dicas de coisas, né, do que eu fiz, né, de todo o caminho que eu percorri e ainda tô percorrendo, né, para vocês fazerem, e eu acredito que vai ajudar. Não desista, se você está no fundo do poço, acredite que você vai sair dele. Eu tenho certeza, eu já estive lá, eu sei como que é. Eu saí sem ninguém me dar a mão. Eu tive que estender a minha mão e eu mesmo saí de lá. Eu nunca tive ajuda profissional, eu nunca tive ajuda de ninguém, de ninguém. E eu aprendi. E se tem uma arma que me ajudou muito, foi o autoconhecimento. E tá me ajudando. Hoje eu sou uma pessoa mais leve. Hoje eu não vivo no fundo do poço. Hoje em dia eu boto os meus sonhos no papel. Eu tiro ele do papel, consigo concretizar todos os meus sonhos, que eu procrastinava muito. Eu me achava muito incapaz, entendeu? Então, hoje em dia eu sou uma outra pessoa. Então eu digo pra vocês, se você tá passando por qualquer momento desafiador na sua vida, pratique o autoconhecimento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai valer a pena. E é isso aí. E eu vou ficar por aqui, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau!